Olá, meu nome é Adriano e eu vim te apresentar a Gerar Orçamentos, que é uma plataforma que já conta com milhares de usuários em todo o Brasil. Essa plataforma te oferece um serviço único e muito valioso para você que é prestador de serviço, fabricante e revendedor. A gente sabe que o processo de calcular os custos de um produto ou de um serviço pode ser um pouco complicado e demorado, especialmente porque temos que levar em conta os custos fixos, os custos variáveis, as taxas de cartão, impostos e todas aquelas outras contas chatas. E além disso, gerar um orçamento profissional em PDF também pode ser uma tarefa chata e demorada, especialmente se você não tem experiência com edição de planilhas, fórmulas e tudo mais. E é por isso que criamos a Gerar Orçamento, que automatiza todo o processo de cálculo de custos e gera um orçamento prontinho. Nela você vai inserir os custos fixos e variáveis do seu produto ou serviço e a nossa ferramenta vai calcular automaticamente o valor exato para você. E além disso, no final você terá um PDF com um layout profissional e personalizado com o logo da sua empresa, para que você possa pegar e enviar para os seus clientes de maneira fácil, rápida e o melhor, totalmente de graça. Você economiza tempo, já que o processo é totalmente automatizado e pode ter a certeza de que está cobrando o preço certo do seu produto ou serviço, aumentando seus lucros. Você está interessado em economizar tempo e dinheiro, evitando erros de cálculo e ainda aumentar o grau de profissionalismo da sua empresa, não é mesmo? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Então vamos lá. Nessa primeira seção aqui, informações do cliente, você vai preencher o nome do seu cliente, o telefone do seu cliente e o e-mail. Esses campos não são campos de preenchimento obrigatório, você não precisa preencher, tá bom? Seção Meus Dados. Aqui é a seção onde você vai preencher os dados da sua empresa, o nome da sua empresa, né, ou o seu nome, né, o seu telefone, os seus contatos, né, e-mail, o endereço das suas redes sociais, Instagram, caso você tenha, lembrando que são campos que você não tem obrigatoriedade de preencher, né? E aí aqui nesse espaço aqui onde você vai clicar e adicionar o logo da sua empresa, você seleciona o logo da sua empresa, clica em abrir, tá? E ele vai baixar para cá. Seção Despesas Fixas. Essa aqui é a seção onde você vai colocar todos os gastos que você tem com a sua empresa mensal, tá? Então aqui é onde você vai colocar o seu salário, né? Nós separamos aqui o que é lucro da empresa e o que é o seu salário, tá? São coisas diferentes. O que você gasta, por exemplo, de internet todos os meses, água, energia. No caso, por exemplo, de energia, pode acontecer de você ter uma variação de contas com valores diferentes. Então aí a gente sugere que você coloque a média, né, dos valores da sua conta ou o valor da sua conta mais alta, né? Então você deixa aqui água, aluguel, contabilidade. Aqui nesse campo aqui é o gasto que você tem com o seu contador, o gasto total que você tem pagando o seu contador mensal, tá? Então você coloca nesse campo aqui. O que você gasta de telefone, tem um aparelho, 2 aparelhos, né? Que é a mesma coisa. Caso você tenha contas que vêm com valores diferentes de um mês para o outro, coloca a média ou coloca o valor da sua conta mais alta, né? E aqui embaixo onde você preenche o gasto que você tem com um funcionário. Então, por exemplo, você tem um funcionário e ele te dá um gasto bruto, tá? Não é o que entra para ele líquido na conta dele, é o que você gasta com ele total, né? O gasto bruto. Você coloca o valor aqui. Caso você tenha 2, 3 funcionários, então você vai somar tudo e colocar o valor total aqui, tá? E aqui, nesse campo de ajustes, né, onde temos dias úteis de trabalho, são a quantidade de dias que a sua empresa trabalha no mês. Então, por exemplo, se você só trabalha em dias úteis, sua empresa só trabalha em dias úteis, você coloca aqui, por exemplo, 22. Caso você trabalhe todos os dias do mês, por exemplo, então você vai colocar aqui 30, né? E aqui ao lado, né, nesse campo aqui, horas de trabalho, é a quantidade de horas que a sua empresa fica aberta cada um desses dias. Então, se você trabalha somente em dias úteis, por exemplo, cada dia você trabalha 8 horas, né, diárias, sua jornada de trabalho. Então, você vai preencher aqui a quantidade de horas. E aqui, ele já calcula para você o quanto você tem somado, né, de despesas mensal, né, custo fixo, e aqui ele está fazendo uma conta, já está te mostrando quanto por hora você tem de gasto para manter a sua empresa em funcionamento. Então ele já faz a conta aqui para você, tá?
Aqui você tem um campo adicionar, né? Caso você clique nele, você pode colocar algum gasto a mais que não está previsto aqui nessa lista inicialmente, ok? Seção lista de itens. Aqui é a seção onde você vai colocar o custo com a sua matéria-prima, né? O que você vai precisar, o quanto você vai gastar com a matéria-prima para desenvolver aqui esse trabalho específico ao qual você está gerando um orçamento, tá? Então aqui, por exemplo, só para facilitar, nós já colocamos tudo isso aqui preenchido. Vamos supor que você tem uma marcenaria e você está sendo solicitado um orçamento para a fabricação de um armário. Então aqui para fabricar esse armário eu vou precisar de 4 chapas, por exemplo, de MDF. Então eu preencho aqui, ó, chapa de MDF branca, quantidade, 4 itens. Cada um deles vai me custar R$500, tá? Então ele já faz a conta aqui para você. Eu vou precisar de 1 galão de cola, uma unidade, né, uma quantidade a R$95. Vou precisar de corrediças para fazer esse armário, então eu vou precisar de 23 unidades a R$56. Então ele já vai fazendo a conta aqui para você e já vai te mostrando aqui o quanto você vai ter de custo, né, para a realização deste trabalho. Seção de taxas e encargos. Aqui nessa seção é onde você vai preencher o quanto você vai ter de gasto com a emissão de nota fiscal, tá? Caso você venha emitir. Então, se você, um exemplo aqui, gasta 5% de nota fiscal, você coloca aqui 5, né? Aqui já está tudo em percentual. E a taxa de cartão. Então, por exemplo, esse cliente ele quer fazer uma vez no crédito. Então, você vai precisar saber, junto à sua maquininha, né, o quanto você gasta de taxa para uma vez no crédito. Então, você preenche aqui. Ou, vai fazer em 10 vezes no cartão de crédito. Em 10 vezes, a minha taxa é de 8%. Então, eu preencho aqui. É aqui que você preenche essas duas informações. Seção cálculo final. Aqui é a seção onde você vai preencher a quantidade de horas que você vai precisar para realizar o trabalho ao qual você está fazendo o orçamento, né? Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui é uma fabricação de um armário. Então, para fabricar esse armário, por exemplo, eu vou demorar 6 horas para fabricar, né? Ou eu preciso de 2 dias. Em 2 dias, né, considerando que eu tenho 8 horas de trabalho cada dia, então 8, 16, né? Então, eu preencho aqui 16, né? E aqui ele já vai mostrar para você, ele já vai fazer a conta, considerando o custo que você tem por hora trabalhada, né? Pela quantidade de horas que você vai precisar para realizar esse trabalho, né? E aqui embaixo você vai colocar o lucro que você pretende ter, que a empresa, né, vai ter em cima desse trabalho. Então, por exemplo, eu tenho uma taxa de lucro, um percentual de lucro de 15%, né? Lembrando que uma coisa é o seu salário, né? O Prolabore lá, o seu salário, e outra coisa é o lucro da sua empresa, né? Então, que é a que você vai preencher aqui, né? E aí ele já vai fazendo a conta considerando todos aqueles valores que nós já preenchemos nas outras sessões, né? De quantidade de matéria-prima que você vai gastar, quantidade de horas de trabalho, ele já vai jogar aqui para você 15% em cima de todos aqueles gastos e custo de matéria-prima, o quanto ele está representando para você, tá? Então ele já deixa especificado aqui nesse campo. Seção observações e detalhes finais. Aqui é onde você vai preencher observações, né, que você quer que apareça lá no seu orçamento em PDF no final, tá? Então, por exemplo, eu combinei com o cliente um prazo de 2 dias úteis para fabricar esse armário, por exemplo. Então, aí eu venho e preencho ele aqui, né? Aqui, código de orçamento, nessa seção, né, é onde você vai colocar um código. Caso você queira ter um controle interno, por exemplo, aí dentro da sua empresa, um código para esse orçamento, que ele vai constar lá depois no seu PDF. Então aqui eu coloquei um código, né, que eu quero que apareça lá, 002, por exemplo. Então eu deixo ele preenchido aqui. A quantidade na forma de pagamento, a quantidade de vezes que eu combinei com o meu cliente, né, em 10 vezes no cartão, e campo de observações. Então, por exemplo, aqui eu coloquei entregar somente no período da tarde, que foi o que eu combinei com o meu cliente, para que isso apareça lá no nosso PDF. E essa é a seção finalização, tá? Aqui você pode avaliar a nossa plataforma, né? Colocando as estrelinhas aqui. E se tiver alguma sugestão, você pode colocar nesse campo aqui, ok? Existe uma outra funcionalidade na nossa plataforma também, que é para caso você não queira
que ela faça o cálculo de todos os custos que você vai ter, fixo e variável. Você simplesmente tenha um custo já fechado de uma mercadoria e simplesmente queira que ele faça a montagem do PDF para você, né? E você já tem o custo de cada peça final. Então aí você vai preencher na seção informações do cliente, os dados da sua empresa, né? E aí na seção itens aqui você coloca a mercadoria que você quer, a quantidade, né? E já o valor final, né? E aí você não vai preencher despesas fixas, encargos, você zera tudo aqui, zera, né? E em cálculo final você também deixa zerado aqui, né? E aí ele vai apresentar para você o PDF já com a soma e multiplicando pela quantidade dos itens que você colocou aqui, já a soma aqui no valor total, final e todas as observações. E aí você pode imprimir simplesmente trabalhando com ele desta forma. E aí, dá para acreditar que tudo isso é de graça? Eu tenho certeza que isso vai facilitar demais a vida de vocês, não é mesmo? Indica a nossa plataforma e vamos juntos rumo ao sucesso. Obrigado e boas vendas!